Nesta unidade de estudo, vamos tratar da ação penal e a questão da natureza jurídica e da representação. Quem vai explicar o tema é o professor Marcos Paulo. Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar da natureza jurídica da representação. E desde já um toque. Genericamente, a representação é associada à condição especial de procedibilidade. Condição especial de procedibilidade. Por quê? Porque sem a representação não se deflagra a ação penal pública. Então, a ação penal pública ela é privativa do MP, porém, quando ela estiver condicionada à representação, é necessário se colher a representação do ofendido para que se proceda em juízo. E por isso, condição especial de procedibilidade. Então, numa prova objetiva, seja ela qual for, a alternativa que associe a representação à condição especial de procedibilidade estará perfeitamente correta. Perfeitamente correta. Agora, qual é a minha preocupação? Que você não erre uma questão quando você se deparar numa prova com a representação ficando associada à condição especial de persecuibilidade ou à condição especial de prosseguibilidade. E por que isso é super importante? Porque dependendo da finalidade imediata da representação, a par da designação genérica condição especial de procedibilidade, nós poderíamos ter essas outras duas designações. Condição especial de persecuibilidade e condição especial de prosseguibilidade. Então, uma prova objetiva na qual a representação esteja associada à condição especial de persecuibilidade ou de prosseguibilidade também estará correto. E por que isso? Vamos ao quadro. O que ocorre é o seguinte: sem a representação não se instaura o inquérito policial. Sem a representação não se instaura o inquérito policial. Artigo 5º, parágrafo 4º do CBP. Sem a representação, então, não se instaura o inquérito policial. E é bom lembrar que o inquérito policial ele pode ser instaurado tanto através de portaria quanto através de auto de prisão em flagrante. De maneira que, ainda que se esteja diante de uma situação flagrancial envolvendo um crime de ação penal pública condicionada à representação, eu careço da representação para lavrar o APF, que equivalerá à instauração do inquérito. Nesses casos, a representação será uma condição especial de persecuibilidade. Persecuibilidade exatamente remetendo à ideia de persecutio criminis. Ou seja, não se inicia a persecução penal sem se colher a representação do ofendido. Ok? E vejam como essa questão ela é relevante e ela é recorrente em concursos públicos, né? Porque na prova para procurador do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, dezembro de 2006, caiu essa questão. Na ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo, a instauração do inquérito policial é condicionada ao prévio oferecimento da representação. Ou seja, é uma questão recorrente nos concursos públicos. Agora, por outro lado, sem a representação, não se deflagra a ação penal. Sem a representação, não se procede em juízo. Haja vista o artigo 24 do CVP. Ou seja, sem a representação, não se deflagra a ação penal. Logo, nesse caso, a representação é claramente condição especial de procedibilidade. Condição especial de procedibilidade. Por quê? Sem a representação, não se procede em juízo. Como em geral, até porque se foca na ação penal, é o que eu estava mencionando, os livros sempre vão associar a representação à condição especial de procedibilidade. Esse aqui que é o viés mais importante. O que não significa dizer que uma alternativa que associa a representação à condição especial de persecuibilidade esteja errada. Estará correto. Por quê? É o artigo 5º, parágrafo 4º do CVP. Agora, finalmente, a representação, por vezes, também poderá estar associada à prosseguibilidade do processo. Isso mesmo. Isso remete à ideia de prosseguimento. Quando isso poderá ocorrer?
em duas situações. Primeira delas, lei nova, e aqui vamos colocar a terminologia mais específica. Novatio legis in melius, lei nova, que transforma um crime de ação penal pública incondicionada em crime de ação penal pública condicionada. E por que isso é extremamente relevante? Porque se um crime era de ação penal pública incondicionada e agora passa a exigir representação, eu estou diante de uma inovação legislativa favorável ao acusado. É uma novatio legis in melius. Por ser uma novatio legis in melius, vai o quê? Retroagir. Haja vista o artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Então, essa inovação é retroativa. Logo, vai alcançar as ações penais que estiverem em andamento. Exemplo disso? Exemplo. Artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Por quê? Porque transformou as lesões corporais leves e culposas de crimes de ação penal pública incondicionada exatamente em crimes o quê? De ação penal pública condicionada à representação. Então, o que eu faço com as ações penais que já estiverem em andamento? Terei que suspendê-las a fim de colher a representação de quem? Do ofendido. Não tem jeito. Tanto que o legislador, já ciente disso, se antecipou a isso no artigo 91 da Lei 9.099, estabelecendo que, nesses casos, o que o juiz teria que fazer? Suspender as ações penais e notificar a vítima para que representasse no prazo de 30 dias. Porque sem essa representação, as ações penais não prosseguiriam. Então, a representação aqui seria o quê? Uma condição especial de prosseguibilidade. A representação, então, aqui, seria uma condição especial de prosseguibilidade. Exatamente remetendo à ideia de prosseguimento. Porque, sem essa representação, a ação penal simplesmente não prosseguiria. Então, representação aqui, condição especial de prosseguibilidade. E a segunda hipótese em que isso poderá ocorrer? Desclassificação. Ou seja, quando o juiz desclassificar uma imputação nos mesmos moldes. Ou seja, um crime de ação penal pública incondicionada é, por ele, desclassificado para um crime de ação penal pública condicionada. Se isso ocorrer, eu só dou prosseguimento à ação penal depois de colhida a representação. E vejam só como esse tema é extremamente importante. Prova, magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Fase preliminar que não é objetiva, é discursiva. Caiu essa questão. A perguntinha foi, 2002, a perguntinha foi, distinga, exemplificando, condição especial de procedibilidade, de condição especial de persecuibilidade, de condição especial de prosseguibilidade. Isso tudo para ser respondido em 8 linhas. É possível? É. Por quê? O exemplo é o mesmo, representação. Sem a representação, não se instaura o inquérito. Artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Não se iniciando a persecução criminis. Condição especial de persecuibilidade. Sem a representação, não se deflagra ação penal, não se procede em juízo. Condição especial de procedibilidade. Artigo 24 do CPP. Sem a representação, não se dá prosseguimento à ação penal, se por força de uma desclassificação operada pelo juízo ou por força de lei nova, um crime de ação penal pública incondicionada passa a exigir o quê? Representação. Então, atentem porque este tema é muito importante. Para finalizar essa nossa unidade de estudo, essa última hipótese, né, lei nova e desclassificação, vai despertar a seguinte controvérsia.
Ok, eu preciso da representação para dar prosseguimento à ação penal. Mas qual seria o prazo para essa representação? E qual seria o termo inicial para essa representação? Pois bem, cuidado, você, porque aqui nós temos, na realidade, 3 correntes de pensamento. Nós temos aqui 3 posições a respeito desse tema. 3 posições. Numa prova para a magistratura, numa prova para o Ministério Público, vocês vão ficar com a maioria da doutrina. Porque a maioria da doutrina vai partir de uma premissa, que já foi até examinada. A representação tem forma livre. Ou seja, desde que a vítima externe a vontade de ver o seu agressor processado e julgado, isso já vale como representação. Assim, se sobreveio uma lei nova exigindo representação ou a desclassificação por um crime que exige a representação, qualquer manifestação anterior de vontade da vítima já pode ser aproveitada para fins de representação. Ou seja, qualquer manifestação de vontade anterior da vítima já valeria como representação. Então, eu não teria problema nenhum. Ok? Posição, inclusive, está prevalente na doutrina e recomendável em provas para magistratura e para MP. Ainda numa prova para magistratura, para MP, é interessante que, subsidiariamente, se defenda a orientação que se verifica em alguns precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Que orientação é essa? Ok. Eu posso aproveitar a vontade anterior da vítima? Será que eu posso realmente fazer isso? Porque, entendam bem, até então eu estava diante de um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, a vontade do ofendido era irrelevante. Ela tornou-se relevante a partir do momento em que o crime passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. Então, para o STJ, eu tenho que colher a manifestação atual da vontade da vítima. Isto é, eu tenho que colher a vontade da vítima contemporânea à exigência da representação. Então, eu não poderia aproveitar suas manifestações anteriores de vontade. Ela teria, sim, que se pronunciar já à luz da exigência da representação. Ou seja, já depois do advento da lei nova ou da desclassificação. E como eu faria isso? Aplicando, por analogia, exatamente o artigo 91 da Lei 9.099. Já que, ontologicamente, isto é, na essência, a hipótese seria a mesma. Um crime de ação penal pública incondicionada teria passado a exigir o quê? Representação. Então, para o STJ, por analogia ao artigo 91 da Lei 9.099, qual seria o procedimento? Notificar, sustar a ação penal e notificar a vítima para que no prazo decadencial de 30 dias, ela represente ou não. É isso. Se não representar, eu teria o quê? A decadência do direito de representação e a extinção da punibilidade. Observe que esse prazo de 30 dias é material, porque diz respeito à representação cujo não exercício importa decadência. Por ser um prazo material, eu contaria o dia inicial, o dia da notificação. Então, se ela foi notificada no dia 10, eu contaria esse prazo a partir do quê? Do dia 10, não do dia 11. Fundamento, artigo 10 do Código Penal, não é do CVP, artigo 10 do Código Penal. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal sobre isso não apresenta uma jurisprudência consolidada, não tem. Mas o Supremo Tribunal Federal apresenta um precedente que é interessante numa prova discursiva para a Defensoria Pública. Porque, para o Supremo, eu não posso inventar. Eu teria que aplicar a regra geral do artigo 38 do CVP. Ou seja, o meu prazo seria de 6 meses, contados do dia em que a vítima tomou ciência da autoria delitiva. E aí, qual é o meu problema, pessoal? Se é o prazo geral, 6 meses, contados do dia em que a vítima tomou ciência da autoria delitiva, ferrou. Porque se quando da desclassificação ou quando do advento da lei nova já tiverem se passado esses 6 meses, ferrou. Eu vou ter a decadência do direito de representação. E, de certa maneira, a vítima será o quê? Surpreendida. E por que o Supremo adota esta orientação? Por uma razão muito simples. Eu não posso aplicar, por analogia, o artigo 91 da Lei 9.099, por quê? É uma regra especial. Se eu aplico, por analogia, o artigo 91, o que é uma regra especial se tornaria regra geral. Primeiro ponto. E segundo ponto, o artigo 91 é uma regra de transição, voltada para lesões corporais leves e culposas. Então, se eu vulgarizo a analogia com o artigo 91 da Lei 9.099, o que é uma regra de transição se tornaria uma disposição permanente. Ok?
Vejo você na próxima unidade de estudo. Tchau. Estudamos nessa unidade de ação penal a representação e a natureza jurídica. Depois dela, você já pode responder o quiz. Não se esqueça de conferir o seu resultado. Boa sorte!